pessoal, bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou preparar o lanche da tarde aqui em casa e vou compartilhar com vocês a minha receita. Hoje então vou fazer um lanche muito rápido que, para quem conhece pelo nome de espera marido ou então nozinhos fritos. Muito fácil de fazer, que eu vou estar dividindo com vocês. Mas primeiro, antes de começar a receita, convido você a conhecer o nosso trabalho, as várias receitas que temos já. E se gostar do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, acione o sininho, compartilhe nossas receitas, que sempre que a gente postar mais uma receita, vocês receberão a notificação. E agora então vamos fazer o nosso lanchinho da tarde. O que eu vou precisar para fazer esse lanche? Tenho aqui um ovo, 300 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, 5 gramas de fermento seco, químico seco, tá? E 150 ml de leite, tá bom? Esse fermento é o fermento de pão, tá, pessoal? É o fermento biológico, eu acabei falando errado. É o fermento biológico, o fermento de fazer pão, tá? Só corrigindo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui depois esses ingredientes é para nós fazermos a calda, tá? Tenho 200 ml de água e 150 gramas de açúcar, que eu vou fazer uma calda para banhar as nossas massinhas e coco ralado para passar. Super fácil de fazer, pessoal, muito fácil. E eu vou estar fazendo agora, iniciando aqui, colocando um ovo aqui nesse bol e o açúcar. E vou estar batendo esse ovo com o açúcar para misturar bem. Enquanto isso, coloco um pouco do meu leite aqui no fermento, pessoal. Não há necessidade de estar fazendo a esponja. É só hidratar o fermento para que depois ele vai crescer mais rápido, tá? Então, é só colocar o leite aqui e na sequência a gente já vai colocar na massa. Então, aqui com um garfo, vou bater o açúcar com o ovo. Bater bem para misturar o açúcar. Então, misturei aqui o açúcar com o ovo. Vou colocar a manteiga a temperatura ambiente, é manteiga, tá, pessoal? Não é margarina. Se for utilizar uma margarina, procura uma margarina com uma quantidade alta de gordura, tipo 75, 80% lipídios e de preferência sem sal, tá? Coloquei o fermento, que eu já hidratei ele no leite. E agora vou colocando, então, aos poucos, a farinha e o leite até formar uma massa. Uma massinha como se fosse uma massa de pão. Desgrudou da mão e está pronto. Aqui é só mexer e vamos colocar a mão na massa agora. Sempre que eu faço massa, eu gosto de amassar com a mão mesmo. Passar a nossa energia para a massa. E vamos colocando aos poucos a farinha e o leite, até finalizar e deixar a nossa massa pronta. E aqui a nossa massinha está pronta. Sobrou um pouquinho do leite, dos 150 ml, então eu usei em torno de 130 ml. Mas na descrição do vídeo, pessoal, eu coloco bem certinho as quantidades, para você poder estar fazendo sem erro nenhum. E agora vamos sovar essa massa, pessoal. Tem que sovar ela bem sovadinha, deixar ela bem lisinha. Eu vou sovar e já volto para mostrar para vocês. Em uma bancada ou em uma mesa, você vai rasgando a massa. Quem faz pão sabe como faz. Mesma coisa que sovar pão. Vai rasgando ela e vai sovando, até que a massa fique bem lisinha. É bem fácil de fazer. Então, vamos sovar até que ela fique bem lisa. E aí, eu mostro como que fica o ponto dessa massa para vocês.
E aqui a minha massa já está sovada. Como vocês podem ver, ela fica bem mais lisinha, a coloração dela fica mais clara e ela fica mais elástica. Se eu pegar um pedacinho, eu consigo espichar, quase que transparente, sem que ela estoure, tá? Então, esse é o ponto ideal para sovar uma massa. Qualquer tipo de massa, pão que você for fazer com fermento, você sove até que ela fique, até que desenvolve o glúten do trigo, na verdade. Que ela fique bem lisinha, bem elástica, que o resultado do seu produto final vai ficar melhor. Então, sempre que sovamos alguma massa, temos que dar um tempo para ela descansar. Agora eu vou deixar essa massa parada por uns 20 minutos e depois eu volto então para nós estarmos formando os nossos espera-marido ou nozinho, como você preferir chamar. Passaram-se os 20 minutinhos e vamos trabalhar então a nossa massa. Ela começa a querer crescer. Aqui tem duas maneiras de fazer. Eu posso estar pegando pedacinhos da massa, enrolando ela e fazendo os nozinhos, mas eu acho mais difícil fazer assim, tá? Seria enrolar cada um e fazer o nozinho e aí corta o excesso. É isso aqui o nozinho que a gente vai fritar, tá? Ou então a gente pega a nossa massa, vou abrir ela com o rolo. Coloquei um pouquinho de farinha na bancada para facilitar, para estar abrindo. Com o rolo, eu abro ela e aí eu vou cortar as tirinhas, que fica bem mais prático para estar trabalhando, bem mais rápido. Então, vou abrir aqui e já volto para mostrar para vocês. Abri a massa, aí com uma faca ou com um cortador, vocês cortam tirinhas, pessoal. Fica bem mais fácil para estar trabalhando, tá? E aí, a gente vai pegar cada tirinha dessas e fazer um nozinho. Fica dessa maneira, ó, esse aqui eu enrolei e esse eu cortei de tirinha, para vocês verem que é o mesmo formato que vai ficar. Deixa eu tirar para cá. Aqui dá uma leve arredondada. E aí, a gente faz o nozinho. Lembrando que ele vai crescer um pouco, pessoal. Então, ele vai crescer, vai dobrar o tamanho, corto o excesso e aqui está pronto o nosso nozinho. E assim, vamos fazer todos. Coloco sobre uma toalha para deixar crescer, porque senão vai grudar na bancada. E assim eu vou fazendo. Vou fazer eles todos, os pedacinhos que sobra eu deixo de lado, depois eu enrolo eles novamente e aí vai estar pronto. Renderam 30 unidades, pessoal. É uma receita pequena. Se a sua família for grande, dobre a receita. Mas, para mim, aqui em casa, tá de bom tamanho. É até demais, porque eu faço bastante receitas. Agora, deixar crescer. Vou cobrir eles, tá? Vou deixar crescer. E, enquanto isso, em uma panela, vou colocar a água, 200 ml, e 150 gramas de açúcar. Vou levar ao fogo para ferver. Vou deixar fervendo por 3 minutos até desmanchar o açúcar, que é a calda que eu vou banhar os nossos nozinhos depois de frito. E aqui então é só deixar ferver por 3 minutinhos e está pronto, ó. Não precisa mexer, não precisa nada. Só começou a ferver, conta 3 minutos e desliga o fogo e vamos aguardar para fritar os nossos nozinhos. E aqui então, os nossos nozinhos já cresceram. Estão bem leves, pessoal, já quase dobraram o tamanho. E agora, quando fritar, ele vai crescer mais um pouquinho. Então, coloquei a aquecer 1 litro de óleo de soja e vou estar fritando eles para depois passar na nossa calda e no coco ralado. Gordura quente, mas no fogo não muito alto, pessoal, porque senão ele vai acabar dourando muito rápido e não vai dar tempo para o crescimento.
Então vamos fritando elas e depois finalizar passando na calda. Meu fogo está médio, tá? E olha que coisa mais linda, pessoal. Estão fritas já. Lembrando que essa receita, para quem não pode com fritura, pode estar fazendo elas assada, pessoal. A mesma coisa, só colocar em uma assadeira, deixar crescer, assar e depois passar então na calda e no coco ralado. Assada também fica bem gostosa, mas eu prefiro frita, então vou fazer frita hoje, mas para quem prefere a assada, pode fazer assada. E assim vou dando continuidade. Deixe escorrer num papel absorvente para que escorra toda a gordura. E agora, então, passando aqui na calda e no coco ralado. Se for fazer assado, pessoal, o processo é exatamente o mesmo. Depois de assado, passa na calda e depois no coco. E olha que maravilha que fica. Como vocês podem ver, foi uma receita super pequena, apenas 300 gramas de farinha de trigo. E olha o quanto que rendeu. Tá super macio, eu ainda não provei. Para quem quiser deixar só assim também, fica muito gostoso. E para quem quiser finalizar com o coco, fica perfeito. Então, vou passando aqui e já volto para mostrar o resultado final para vocês. E aqui está, então, pessoal, a minha produção de hoje. Os nossos espera-marido, não sei quem inventou esse nome, mas enfim, esses nozinhos fritos ou assados, passados na calda e no coco ralado, chama-se de espera-marido. E deixa eu cortar quebrar um aqui para mostrar para vocês. Esse coco ralado que sobrou, pessoal, porque eu tinha 100 gramas. O que eu faço com ele? Coloca num saquinho plástico e congela, porque se você deixar ele temperatura ambiente, como ele pegou umidade, ele vai estragar. Então, congela ele, em uma próxima receita você utiliza. E olha isso, pessoal. Olha o que é essa maciez. Com um cafezinho ou com um chá, é tudo de bom. Não tem explicação. Maravilhoso. Olha só. Até vou quebrar mais um aqui menorzinho para vocês verem. Olha só a perfeição dessa massa. Então, essa era a minha receita de hoje. O meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo. De preferência, consumir em um dia, no máximo 2, se for frito. Assado tem um pouco mais de durabilidade. O frito ele vai murchar depois de uns 2 dias. Mas mantenha ele fechado num pote que vai aumentar a durabilidade, tá bom? Meu muito obrigado a você que assistiu, meu muito obrigado a você que se inscreveu e até a próxima receita. Ficam todos com Deus!